Graça e paz, meu querido, graça e paz, querida. Como é bom estar com você mais uma vez aqui para juntos nos conectarmos a Deus nas primeiras horas do dia. Isso é tão bom, faz bem para a alma, faz bem para o corpo, mas faz bem principalmente para o nosso espírito. O nosso espírito é fortalecido. O nosso espírito começa a receber do alto força, alimento, que vai fazer com que tenhamos uma vida saudável em todas as áreas da nossa vida. Antes de continuarmos, eu quero começar já desejando um ótimo dia para você. Se lembre que daqui a pouco, quando você estiver tomando o seu café, foi Deus que providenciou o mantimento, o alimento. Ao meio-dia também, a provisão vem do Senhor. À noite, a sua janta já foi preparada por Deus. É Ele a nossa fonte inesgotável de provisão. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Vamos falar do cego de Jericó. Um texto muito conhecido. Vamos falar do cego Bartimeu. E diz assim a palavra: E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, pois ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E no versículo 52 diz: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia! Vemos aqui nesse texto um grande milagre. Jesus operava muitos milagres. Nesse específico, falamos do cego Bartimeu, filho de Timeu, no caminho da saída da cidade de Jericó. Mas o texto que nós narramos nesta manhã fala de tantas coisas, tantas lições gloriosas que poderíamos tirar desse texto, mas eu quero fazer uma meditação rápida nesta manhã sobre uma observação muito interessante. A Bíblia diz que o cego ouviu. E nós vamos entender que no mundo existem muitas vozes.
Eu fico imaginando aquele cego pedindo esmolas na saída daquela cidade, mas ele estava ouvindo a respeito do Mestre Jesus, do Salvador, do Messias, o qual operava milagres, prodígios e maravilhas. Podemos dizer então que Bartimeu ouve a primeira voz, a voz das operações, dos milagres de Jesus, a voz que alimentou a sua fé, a voz que encheu o seu coração de esperança para que a cura dele chegasse um dia. Nós temos que estar atentos também para ouvir as coisas positivas da vida. Sabe, muitas vezes você liga o jornal pela manhã ou no final da tarde e só ouve tantas notícias ruins. Assassinatos, feminicídios, violência, bala perdida, roubo, sequestro. Que tipo de voz você está ouvindo? Só coisas ruins? Que tal nesta manhã começarmos a ouvir mais notícias boas? Evangelho significa boa notícia. Bartimeu estava ouvindo uma boa notícia. Ele ouviu falar de um homem que operava milagres, maravilhas, um homem que estava ali naquela cidade e que poderia trazer até ele a tão sonhada cura. O seu coração estava sendo aquecido em fé. Ele estava ouvindo falar do Filho de Deus. Alguma coisa estava acontecendo no seu coração. O texto continua dizendo que Jesus está saindo da cidade. Imagine a cena comigo. Bartimeu sentado, a multidão passando junto com Jesus, e ele começa a clamar, ele começa a gritar, porque ele não estava vendo, ele só ouvia a multidão, ouvia que Jesus estava passando, e o texto diz aqui, a Bíblia diz que ele começou a gritar. Eu imagino que para que Bartimeu pudesse ser ouvido em meio a uma multidão, ele teve que gritar muito alto, e ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí vem uma outra voz, que diz o texto que muitas pessoas o repreendiam para que ele se calasse. Muitas vezes, quando nós acreditamos em algo e compartilhamos isso, ou alguém ouve da nossa boca aquilo que nós acreditamos, não vai faltar pessoas para mandar que nos calemos. São chamados os matadores da fé. Aquelas pessoas que jogam em você um balde de água fria dizendo: isso não vai dar certo. Para com isso. Está feio. Você não merece. A verdade é que no mundo está cheio de pessoas tentando e mandando você calar a sua boca quando você clama a Deus. Bartimeu estava diante desse cenário. Ele estava clamando e as pessoas estavam reclamando, dizendo: pare com isso. As pessoas estavam repreendendo, mas Bartimeu não ouviu essa reclamação, não ouviu a repreensão da multidão, porque o texto continua dizendo que Bartimeu clamava ainda mais alto. Ou seja, ele não se permitiu abater com as falácias, com as pessoas pessimistas que estavam ao seu redor. E ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus, parando, eu imagino que ele chamou os seus discípulos e disse: tragam ele até mim. A Bíblia diz que os discípulos vão lá e diz: homem, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Aqui está mais uma voz, onde os discípulos falam: Bartimeu, o mestre te chama. E você tem que entender que quando o mestre te chama,
é porque algo maravilhoso irá acontecer. Você tem que estar com seus ouvidos atentos à voz de Jesus. Quando ele te chamar, vá prontamente, como Bartimeu fez. E a Bíblia diz que Bartimeu, lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ao encontro de Jesus. O texto continua dizendo que quando ele chegou ao encontro de Jesus, Jesus olha para ele e lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Você já imaginou que se Jesus, nesta manhã, parasse diante de você e fizesse esta pergunta, qual seria a sua resposta? Se você estivesse diante do Filho de Deus e ele te perguntasse, o que você quer? Muitas vezes, nós não avançamos na vida, nós não crescemos na vida, porque sequer sabemos o que nós queremos. Mas para que você alcance a sua bênção, você precisa ser específico, como o cego Bartimeu disse ao Senhor Jesus. O cego então disse: Mestre, eu quero ver, eu quero recuperar a minha vista. Você pode até imaginar que seria muito óbvio porque Jesus perguntou a um cego o que ele queria. O cego poderia dizer que ele queria uma capa nova. O cego poderia dizer que ele queria um local melhor para pedir esmolas. Mas de uma coisa é certa, por mais que Jesus soubesse qual já seria a resposta de Bartimeu, ele fez a pergunta para que as palavras saíssem da própria boca do cego Bartimeu. Jesus fez questão disso. Sabe, quando nós temos problemas, dificuldades, Deus quer ouvir da sua boca o que realmente, de fato, você quer que Ele faça. E que nós viemos aprender nesta manhã a sermos específicos, a sermos diretos com esse Deus maravilhoso que quer de nós um relacionamento sincero. Quando o cego diz para Jesus, eu quero recuperar a vista, Jesus lhe diz, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Observe que, diante da palavra de Jesus, o cego recebe aquela palavra. O cego é curado com aquela palavra, mas logo ele começa a seguir a Jesus pelo caminho. Querido, tantas pessoas buscam a Deus para receber uma bênção, uma vitória, uma promoção, um emprego, tantas coisas. As igrejas, os templos estão lotados de pessoas buscando alguma coisa da parte de Deus. Mas infelizmente, quando essas pessoas recebem, elas não continuam seguindo o caminho com Jesus. Elas viram as costas e vão embora. Nesta manhã, que o seu coração se encha de gratidão e de reconhecimento quando você pedir a Deus e Ele te responder. Quando Deus te der a bênção que você precisa, que você possa continuar seguindo a Jesus, porque Ele é o autor de todas as bênçãos. É Ele que vai derramar sobre a tua vida muito mais bênçãos, muito mais coisas boas sobre a sua vida. Bartimeu ouviu que Jesus estava passando. Bartimeu não ouviu a voz das pessoas pedindo para que ele calasse. Pelo contrário, ele gritou ainda mais alto. Bartimeu ouviu o próprio Jesus dizendo, vai,
a tua fé te salvou. E quando ele recupera a vista, vê a Jesus, vê a multidão, ele não pensa duas vezes. Ele não volta para pegar a sua capa, não volta para a sua velha vida, ele segue adiante. Ele segue para uma nova vida, seguindo o Mestre Jesus. Que nesta manhã, eu e você possamos ser assim, recebendo as bênçãos e continuando na estrada da vida, seguindo ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Pai glorioso, Pai bendito, ó Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós Te glorificamos nessa manhã, Te exaltamos pela Tua palavra, nos alegramos, ó Deus, por esse testemunho tão maravilhoso da vida de Bartimeu, que creu no seu coração que o Senhor poderia fazer um milagre através do Teu Filho amado Jesus. Obrigado, Senhor, porque ele não ouviu a voz do mundo nem das pessoas pessimistas, mas ele preferiu acreditar que Jesus estava passando ali e que o milagre dele iria acontecer. Obrigado, Jesus, porque aprendemos a ser perseverantes naquilo que pedimos, como Bartimeu fez. Obrigado também, Senhor, porque aprendemos nessa manhã que, mediante a bênção recebida, a gratidão de continuar a caminhada te seguindo, ela é uma resposta de gratidão ao Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que em Ti se encontram todas as soluções. Obrigado porque em Ti estão todas as respostas que precisamos. Oh Deus, e nesta manhã eu quero orar, Senhor, por cura. Vimos, ó Pai, nesse texto a cura de um cego. Que doença, Pai, é maior que o poder de Deus? Que doença é maior, Senhor, do que o Senhor? Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, por essa pessoa que está com problema de coluna. Em nome de Jesus, ordenamos que a coluna se endireite, que cesse a dor, todo bico de papagaio, hernia de disco, problemas na cervical. Meu Pai, não sei onde está a dor ou a enfermidade, mas sabemos que pelo poder do nome de Jesus, nós ordenamos a cura agora, em nome de Jesus. Problemas no estômago, gastrites, acidez, refluxo, em nome de Jesus, cesse. Em nome de Jesus, seja curada, em nome de Jesus. Problemas na próstata, problemas no útero, ovário, ordenamos agora, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus. Câncer maldito, nós ordenamos que seque na raiz agora, em nome de Jesus. Problemas nas articulações, problemas na pele, em nome de Jesus. Cremos que o Senhor Jesus levou sobre si toda a enfermidade na cruz do Calvário e declaramos as pessoas que estão nesse momento em oração, andando em saúde plena, para a glória do Teu nome. Oh Deus, queremos testemunhar as maravilhas do Senhor, a cura se realizando em nós para a Tua glória. Queremos declarar dias de bênção e de paz sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã e todos aqueles que estiverem concordando conosco nessa oração nesta manhã. Oh Deus, além de orarmos por cura, oramos também por provisão, prosperidade. Em meio a essa pandemia, a tantos problemas na economia mundial, nós queremos orar, meu Deus, e declarar que aqueles que têm uma aliança contigo, mesmo diante de uma crise, nós iremos prosperar, porque o Senhor abrirá portas
O Senhor é que vai dar oportunidades e portas de trabalho, renda, emprego. Oh Deus, novas ideias chegando. Quem trabalha com vendas, mais clientes. Quem trabalha em uma empresa, declaramos que sejam promovidos, aumentos de salário. E aqueles que estão desempregados. Oh Deus, oramos nesta manhã para que essa pessoa encontre a porta do emprego. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, oramos, declarando bênção, vitória sobre a vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amém, querido. Aleluia. Obrigado por você estar conosco todos os dias orando. Quero te pedir que, se este canal tem sido bênção para você, que você divulgue então estas orações, convide pessoas a se inscreverem no nosso canal e ajude a divulgar essa palavra e essas orações para mais pessoas. Clique no botão de gostei. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal também. E escreva também nos comentários o seu pedido de oração, o seu testemunho também, das respostas que Deus tem te dado através das nossas orações. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não se esqueça, em Cristo, eu e você somos mais que vencedores. Um grande abraço e até amanhã.